Shalom, queridos, tudo bom? Muito bom estar ministrando para vocês. Nós estaremos ministrando a disciplina de missiologia. Na verdade, talvez aí seja missões, mas eu não sou muito adepto do termo missões, porque é muito amplo isso. Então nós vamos trabalhar, tratar sobre missiologia, tudo bom? É uma matéria muito legal, onde você vai perceber durante todo o estudo que não é tão simples, né, a questão de missões, independente do nível de missão que nós vamos realizar ou que vai ser realizada, ela não é tão simples como entregar um papelzinho. Ela vai muito além disso, ok? Então durante todo esse estudo, nós vamos ver com detalhes a respeito disso, tá bom? Então fique atento com tudo aquilo que vai ser passado, tudo aquilo que vai ser ministrado. É óbvio que no tempo que nós temos é impossível falar de tudo como nós gostaríamos, mas será necessário que você se coloque bastante à disposição e busque. Nós indicamos o caminho, mas é necessário que você percorra esse caminho e busque através desses caminhos a quantidade necessária de conhecimentos para que você possa realizar a obra, né, que o Senhor colocou sobre as suas vidas. Tá bom? Então vamos para frente, vamos começar aí a nossa aula propriamente dita. Então, queridos, como eu já falei, missiologia é o que nós vamos estar tratando aí. E eu coloquei essa frase, né, para que vocês possam entender. Missiologia é mais que uma disciplina acadêmica, um chamado. Por quê? Eu creio que eu esteja aqui falando para cristãos, e todo cristão, ele é chamado para missões. Todo cristão. E nós vamos ver isso durante essa aula. Nós vamos ver bastante a respeito disso. O objetivo também, como lhe ensinar missões, falar a respeito de missões com você, também é despertar em você a necessidade do missionário que existe na sua vida, no seu coração, no seu interior. Ok? Então vamos adiante? Vamos ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Queridos, Jesus Cristo ele deixou uma grande comissão para todos nós. Mateus 28, 19 e 20, nós vamos dissecar um pouquinho esse versículo, que ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós temos que, antes de ler o restante do versículo, do texto, nós temos que entender que Jesus Cristo, ele nos deu uma tarefa. E esse momento onde Jesus Cristo está falando, ele não é mais o profeta, ele não é somente aquele homem que estava falando a respeito de muitas coisas, ensinando amor, ensinando todas as questões discipulares para os seus aprendizes, para os seus discípulos. Mas aqui ele já estava ressurreto, já tinha ressuscitado no meio dos mortos, já estava já com o seu corpo glorificado. E o que acontece? Jesus Cristo aqui, ele não é somente aquele profeta, ele agora é o Messias, ele é o próprio Deus. Tanto que nessa fala, quando nós vemos lá em João, quando ele aparece aos seus discípulos, aqui ele já estava no final, mas quando ele aparece a primeira vez aos seus discípulos, Tomé não estava, e ele então se chega a Tomé no segundo momento e fala, né, Tomé, põe a mão aqui em mim, veja que sou eu. Naquele momento, qual foi a palavra de Tomé? Tomé se ajoelhou e disse bem alto: Senhor meu e Deus meu. Senhor no sentido de ser o rei, e Deus no sentido de Jesus Cristo ser Deus. Senhor, Deus meu, Senhor meu. Então, queridos, entenda que Jesus Cristo, quando ele está agora dando a grande comissão a todos os seus discípulos, todos, ele está na posição de Deus falando. Então, e quando Deus ele está falando, está na posição dele de Deus falando, está na questão do absoluto.
Não tem conversa, não tem senão, não tem talvez, não tem não é bem assim, não é bem assado. Não, não tem questionamentos. Não é nós não podemos relativizar aquilo que Deus manda, aquilo que Deus está declarando. Então, com essa mentalidade, com esse entendimento, nós voltamos agora para o texto e dizer, portanto, vão. Jesus Cristo está pedindo, né, em alguns textos está ide. Jesus Cristo está pedindo? Não. Ele está ordenando. Ele está dando uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Podemos ver claramente, que Jesus Cristo dá uma ordem aqui, mas essa ordem é feita de etapas, E você como cristão, a primeira coisa que eu quero perguntar a você, quantos discípulos você já tem? Outra, quantas pessoas você já batizou? Outra, você tem ensinado a essas pessoas que você ganhou, batizou, a andar conforme Jesus Cristo ensinou que deve andar? Pois é. Esse texto ele fala exatamente sobre isso. Nós temos, infelizmente, alguns ensinamentos, não errados, mas fugindo um pouco desse texto. Nós, todos nós, como discípulos de Jesus Cristo, e eu creio que você o seja, todos nós somos chamados a discipular, a batizar e a ensinar. Essa foi a grande comissão, a grande comissão. E nós sabemos que Jesus Cristo ordenou que os seus discípulos não ficassem somente em Jerusalém. Ele fala, Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Este é o chamado. Este é o chamado de todos os discípulos. Todos os discípulos. E a pergunta que eu quero fazer a você, será que somos capazes de fazer isso? Será que você é capaz de realizar isso que Jesus Cristo falou? Porque em muitos momentos as pessoas falam, poxa, mas eu não sou capaz para isso. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho força para isso, eu não tenho jeito para isso. Queridos, nós temos que entender que quando Jesus Cristo nos chama, nos dá um ministério, esse é o ministério que Jesus Cristo entregou a todos nós, que é o ministério da reconciliação, reconciliar o homem consigo, com Deus, reconciliar o homem com Jesus Cristo. Esse ministério é de todos nós. E quando Jesus Cristo nos entrega o ministério, junto com esse ministério, Ele também nos entrega todas as ferramentas para que possamos realizar. Será que você é capaz? Vamos deixar a palavra responder? Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pois é, querido. Você que é servo do Senhor, que é cristão, você é templo do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo habita em você. Mas esse poder do Espírito Santo ele não está aí à toa. Ele tem um objetivo. E o objetivo desse Espírito Santo em você é fazer você testemunha. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas. Aonde? Em todos os lugares. Do lado, no seu vizinho, na sua rua, no seu colégio, no seu trabalho. Aonde quer que você estiver, você será testemunha do Senhor Jesus Cristo. Testemunha de Deus. Mas talvez você pode me perguntar agora e indagar dizendo assim, que eu talvez não tenha sido escolhido. Será? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo exclusivo de Deus para anunciar. Repete comigo aí. Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós. Se você, querido, é chamado, se você é filho de Deus, se você pode levantar a sua voz e dizer: eu sou geração eleita, eu sou o sacerdote real, eu sou nação santa, eu sou um povo exclusivo de Deus. Se você nasceu de novo, se você já tem Jesus Cristo como o seu coração, se você já o aceitou como o único e suficiente Salvador da sua vida, você está dentro desse rol. Você é povo exclusivo de Deus, mas com um objetivo. Da mesma forma que nós lemos antes, que você foi chamado para ser testemunha. Nós vemos aqui, queridos, que você foi chamado para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu gosto de pegar esse versículo em alguns momentos, invertê-lo. Não invertê-lo no sentido de o oposto, mas no sentido de ler ao contrário. Vamos ler ao contrário, de baixo para cima? Olha só. Você foi tirado das trevas para a luz, com um objetivo, para anunciar as grandezas que o chamou das trevas para a luz. Sendo assim, você é povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, geração eleita, povo de Deus. Então entenda, queridos, que se o objetivo de ser não existe, o ser também não. Você concorda com isso? Se existe algo que não é utilizado para aquilo que foi feito, ele não tem utilidade, é inútil. Nós vemos isso, a palavra do Senhor sempre falar isso, declarar dessa forma. Nós vemos lá, vós sois a luz do mundo. Que maravilha! Mas ele declara mais. Pode alguém acender um candeeiro e botar debaixo da cama? Pois se for feito isso, para que adianta acendê-lo? Ele foi feito para ficar no alto, para que todos possam vê-lo e a partir dele, ele iluminar aonde que ele estiver. Da mesma forma, o sal. Se o sal não salgar ou não fizer diferença, a única coisa que serve é ser jogado na terra, na beira do caminho, para ser pisado pelos homens. Nós temos que alinhar versículos da palavra e alinhar a palavra toda para o objetivo final do Senhor, que é almas. E se nós não estamos aqui para anunciar essa palavra, nós seremos como sal lançado na beira do caminho, sem objetivo, sem instrumentalidade, sem serviço, inútil. Mas, como eu quero dizer, queridos, Jesus delegou a tarefa de testemunhar e fazer discípulos a todas as pessoas que já nasceram de novo e já fizeram dele o rei absoluto das suas vidas. Isso Jesus Cristo colocou sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Deus colocou isso sobre nós. Jesus delegou essa tarefa de testemunhar e anunciar a Ele o novo nascimento, as boas novas. A nossa missão como servos de Deus principal é trazer novas pessoas para o reino e treiná-las para fazer o mesmo com outros. Esse é o objetivo do Evangelho. Por isso o Evangelho chegou até aqui hoje. Jesus Cristo ele treinou, ele levou o reino até aquelas 12 pessoas. Um caiu, né? Nós sabemos da história, mas não interessa isso. Mas o que importa é que o Evangelho chegou àquelas pessoas e através daquelas pessoas que não negaram a sua missão, que não negaram aquilo que deveria ser feito, que não negaram tudo aquilo que deveria ser feito. Eles pregaram, eles realizaram a missão deles. Por esse motivo, o Evangelho chegou até nós. E o que nós vamos fazer?
E o que nós temos feito? Temos realizado, continuado com essa missão? Ou temos sentado em nossas cadeiras e estamos de domingo a domingo vendo o tempo passar? Esse não foi o nosso chamado, ver o tempo passar. Nosso chamado foi ganhar almas para Jesus. Nosso chamado foi fazer aquilo que Jesus Cristo fez, ganhar almas. Existem, claro, vários métodos para fazer isso, várias instrumentalidades para que isso aconteça. Mas toda e qualquer instrumentalidade no reino é para essa grande comissão. É para isso que Jesus Cristo nos chamou. E aí? Você vai dizer sim ao chamado? Você vai dizer sim àquilo que Jesus Cristo colocou sobre a sua vida ou não? Porque a palavra de Deus diz assim, olha. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dizer isso? Hoje você pode falar isso? Você pode olhar e dizer: envia-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, eis-me aqui. Essa é a palavra de Deus. Você foi chamado. Você foi chamado. Mas se colocar diante desse chamado não é uma escolha divina. É sua escolha. O que você tem escolhido? O que você tem colocado diante de Deus? Queridos, o mundo precisa de você. O mundo precisa de você. Talvez você possa dizer assim, poxa, mas será? Será que realmente o mundo precisa daquilo que eu tenho? Eu sou tão pequeno, eu sou tão fraco, eu sou tão pouquinho, eu não tenho muita habilidade, eu não tenho muita coisa. Mas eu quero deixar uma palavra para você que hoje, que diz lá em Provérbios 27:7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Você já leu esse versículo? Vou ler de novo. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Existe uma multidão que tem fome e tem sede. Existe uma multidão aí querendo ser tocada. Como aquela mulher que chegou até Jesus Cristo dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. E Jesus Cristo fala: olha, eu não fui chamado para dar pão aos cachorrinhos. Mas aquela mulher, ela olha e diz assim: mas os cachorrinhos comem migalhas daquela que cai da mesa dos seus senhores. O mundo está precisando talvez de pequenas migalhas. De pequenas migalhas. Você, talvez hoje, na posição que você está, já tenha recebido tanto, talvez hoje você possa estar desperdiçando mel. Ah, não quero, já estou chateado disso, não quero mais, não quero mais. Ou, não faz diferença para mim, mas faz diferença para o mundo. O mundo precisa de você. O mundo está precisando de qualquer palavra, mesmo que seja a mínima. Talvez, queridos, a sua pequenez, talvez aquilo que você é tão pequeno, seja o suficiente para matar a fome daquele que está necessitado. Para aquele que está necessitado, até talvez esse pequeno amargo que você vai lançar sobre ele, para ele vai ser como um doce sobre a vida dele. Ele vai ficar satisfeito, ele vai crescer, ele vai ser inteiramente abençoado. E entenda, queridos, que você foi chamado para isso. Você foi chamado para viver isso. Ou será que você tem vergonha? Ah, eu estou tão envergonhado. Poxa, não, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar para as pessoas de Jesus Cristo. Eu tenho vergonha de falar para as pessoas das coisas. Eu acho tão interessante quando às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo que tem vergonha. E ela às vezes não tem vergonha de quando o time dela ganha, ou como a seleção brasileira, ou qualquer outro time ganha. Ela tem coragem de gritar, ela tem coragem de passar na rua com uma bandeira grande nas mãos, ela tem coragem para
gritar bem alto, gol! E às vezes não tem coragem de dizer, Jesus é o meu Senhor. Nós às vezes temos vergonha do Evangelho, mas não temos vergonha das coisas mundanas. Jesus Cristo deixa uma palavra para você. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E aí? E aí? Será que você ainda vai continuar nessa vergonha, nessa timidez? Querido, quebre isso. Lance isso por terra. Pegue a palavra do Senhor e ministre. Pregue a tempo e a fora de tempo. Ministre as pessoas que estão ao seu redor com inteligência. Ministre as pessoas que estão ao redor com intrepidez. E talvez você possa imaginar, mas eu não tenho inteligência nem intrepidez para fazer isso. Talvez seja verdade. Os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que estavam com ele, que caminharam com ele durante 3 anos, houve um determinado momento que eles foram também enviados a pregar a palavra, a falar do reino, a ministrar. E a palavra deles foi talvez a mesma que você tenha dado. Eu tenho vergonha, não sei falar, eu não sei o que vou dizer. E sabe qual foi a resposta de Jesus Cristo? Pois é claro que você sabe. Vá e fale. Vá e fale. Pois quando você abrir a sua boca, eu falarei através de você. E queridos, sabe qual foi o retorno deles? Foi de alegria. Um retorno de extrema alegria. Uma alegria tal, queridos, que fez com que eles entendessem que eles não estavam sozinhos. O Espírito Santo estava com eles. Jesus estava com eles. Da mesma forma que Jesus está contigo, da mesma forma que o Espírito Santo está contigo, simplesmente dependa dele. Simplesmente coloque as suas mãos, a sua vida nas mãos dele e deixe ele te usar. E você vai se surpreender das coisas que o Espírito Santo vai fazer através da sua vida, através da sua instrumentalidade. Não tenha medo, não dê passos para trás, para frente, sempre para frente, sempre. Não, mas não fazendo obras humanas, mas fazendo a obra que o Senhor deu para você, que o Senhor entregou para a sua vida. Alguns entenderam o chamado. Alguns entenderam o chamado que o Mestre deu. Alguns entenderam. E a gente vai ver alguns desses que entenderam o chamado. Olha só, preste atenção nesse texto. Preste atenção nesse versículo. Você vai entender qual é verdadeiramente esse chamado. 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, se eu faço o quê? Anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Pois é, 1 Coríntios 9,16. Isso é uma obrigação. Lembra que eu falei lá no início? Jesus Cristo não pediu. Jesus Cristo mandou, ordenou. Então, se Jesus Cristo ordenou, isso passa a ser uma obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Ai de mim. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós, às vezes, não temos toda a certeza daquilo que ou a gente romantiza muito, ou talvez não lemos a palavra do Senhor da forma que ela deve ser lida. Ela é muito forte e ela tem que ser lida com a fortaleza ou com a força que ela tem. Nós não podemos jogar panos quentes dentro da palavra. Quando eu coloco lá aquele texto lá em Mateus, logo começando, a gente vê alguma coisa bem interessante. Ali foi o quê? Uma ordem, foi de Jesus Cristo? Foi uma ordem? Se você não faz, vamos parar para pensar. Vamos analisar.
Se você não faz, você, no mínimo, está sendo desobediente. Se foi uma ordem, se você não obedece, você está sendo desobediente. Concorda comigo? E é interessante que quando nós somos desobedientes a uma ordem dada por um líder ou por um superior, nós estamos sendo rebeldes. Sim ou não? Ah, sim, é verdade, nós estamos sendo rebeldes. E é interessante, queridos, que a palavra do Senhor, não lembro onde, se eu não me engano, diz que existe um pecado que se assemelha ao pecado de rebeldia. Pois é o pecado de feitiçaria. E o Senhor diz algo mais forte: os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Não sei se você já tinha parado para analisar esse texto assim e pegar essa palavra com toda a força que ela exige que ela tenha que ser olhada. O Evangelho não é para ser brincado nunca. O Evangelho é sério, principalmente quando está relacionado a vidas. Porque quando nós observamos, a palavra do Senhor diz que quando uma alma se converte, há festa nos céus. Festa nos céus. Eu não sei o tamanho dos céus. Não sei quantos anjos tem lá em cima. Eu não sei a quantidade de seres espirituais que existem nos céus. Mas imagino que sejam muitos. E a palavra do Senhor fala que quando uma alma se converte, todo, todo o céu entra em festa. Você já imaginou como é importante uma alma para Deus? Como é importante uma vida para Deus? Faz com que tudo pare, para que o céu inteiro se regozije daquela vida que foi ganha, daquela vida que deixou de ir para o inferno e, em breve tempo, estará indo para os braços do Senhor. Já está, mas não ainda efetivamente. Mas um dia estará, junto com todos nós, na glória. Olha só como essa alma é importante. E às vezes nós não ligamos para ela como nós deveríamos ligar. Mas preste bem atenção naquilo que eu falei. Desobediência, feitiçaria. É sério. As coisas são sérias. Muito mais do que nós imaginamos. Queridos, essa aula de hoje, ela se completa com um vídeo que eu já passei para vocês. Eu vi o vídeo da história de Taliabo. Se nós estivéssemos aqui, nós passaríamos, se estivéssemos presencialmente, eu estaria passando agora esse vídeo. Essa palavra que eu passei para você, tudo isso que eu disse aqui, é uma verdade absoluta, toda. Você pode dizer, mas o que isso tem a ver com missiologia? O que isso tem a ver com missões? Queridos, preste atenção numa coisa. Missão, ela tem algumas fases. A missão, ela tem alguns propósitos. E tem algumas coisas que nós temos que entender para que ela funcione plenamente. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender que, como missionário ou como missiólogos, nós temos, a primeira coisa a fazer é levar pessoas a missões. Talvez com essa palavra que foi dita aqui, em tão pouco tempo, nós levamos aí 20 minutos falando a respeito disso, talvez você esteja pensando e tenha até analisado algumas coisas e se colocando numa posição como a necessidade de trabalhar, a necessidade de fazer missões, a necessidade de pregar o Evangelho, a necessidade de testemunhar. E essa é também uma tarefa do missiólogo, ou do missionário. Que é necessário, queridos, que o missionário ele saiba trazer pessoas para a missão. O missionário ele tem que ter a habilidade para estar trazendo as pessoas à missão. Depois eu vou estar disponibilizando esses slides para você que você possa também, onde você estiver,
chamar pessoas para estar trabalhando no ministério de missões ou no ministério de evangelismo, porque na realidade todos, como eu já falei, têm que estar dentro desse ministério. É um ministério total, é um ministério global. É claro, é óbvio que nem todos nós somos evangelistas natos. Não, não é assim. Mas todos nós temos a capacidade de ministrar o Evangelho às pessoas que estão ao nosso redor, perto de nós. E é isso que nós vamos. E por isso que eu falei essa palavra. Não foi exortando você, só simplesmente as pessoas vêm, mas é o objetivo da aula mesmo, desse início, né, desse confronto. Mas esse confronto ele tem essa necessidade somente, de mostrar a você a necessidade que a palavra de Deus coloca sobre missões e a forma que você tem também para trazer pessoas para fazer missões, para estar trabalhando com missões, ok? Nós estaremos voltando, assista o vídeo Taliabo, faça todas as anotações que eu pedi para que você fizesse, para que você possa entender com plenitude aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O vídeo de Taliabo ele tem 38 minutos, mais ou menos. A resolução dele assim, não é das melhores, mas se você procurar talvez na internet com mais cautela, você consiga até uma resolução melhorzinha, tá? Mas não deixe de fazer o que nós propusemos para que possamos aprender realmente caminhar segundo a vontade de Deus, ok? Então vou deixar você, fique na paz, Deus te abençoe. Em breve nós estaremos juntos fazendo uma próxima aula.